Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a minha aposta para o ano de 2022, que é simplesmente a Phantom, tá bom? Eu vou tentar explicar um pouco do que é esse ativo, né, do ecossistema dessa criptomoeda e obviamente também eu vou tentar fazer o que? Um pouco de análise gráfica antes da gente terminar o vídeo, explicar para vocês alguns dos pontos de entrada que eu defini no gráfico e acima de tudo porque eu defini ou porque eu escolhi esses pontos de entrada, tá bom? Então deixa o seu like no vídeo, aproveite para se inscrever aqui no canal e vamos falar um pouco sobre a Phantom. Bora pro vídeo. Bom, antes de tudo, né, o que é Phantom, eu tenho que explicar para vocês. Phantom basicamente é como se fosse mais uma vez aqueles projetos que é uma criptomoeda de fato, se a gente considerar a definição entre criptomoeda e token, né? Criptomoeda é um ativo que é um criptoativo que tem a sua própria blockchain e token é um ativo que está na blockchain de um outro ativo, né? Como por exemplo, a gente tem aí criptoativos que estão na rede da Ethereum, certo? Então, esses são tokens. A gente também tem criptoativos que estão na rede da Tron e também, obviamente, a gente vai poder ter criptoativos na rede da Phantom, assim como tem na rede da Solana, certo? Na rede da Cosmos, na rede da Cardano, a gente também poderia ver esse tipo de coisa acontecer, ou até mesmo na rede da XRP. Eu vi que eles têm meio que um direcionamento do time para desenvolver algum tipo de tecnologia parecido com essa, tá bom? Basicamente uma blockchain que suporta outros projetos. Se eu fosse ter se eu conseguisse comparar aí para vocês a questão da Phantom, eu diria basicamente que a Phantom é uma Solana com algumas modificações, obviamente. Pra vocês terem noção, é tão parecido que as duas têm o mesmo tipo como que eu posso dizer, construção de time. Não, acho que essa não seria de fato a frase certa ou a palavra certa, mas a forma que a empresa, ou melhor, a fundação é escalada, né? A Solana, ela é gerenciada pela Solana Foundation, certo? E a Phantom também é gerenciada por uma fundação, a Phantom Foundation, tá bom? São dois projetos, na minha opinião, bem parecidos e com um modelo diferenciado dos outros ativos de fazer o que? De gerenciar transações, de processar essas transações, tá bom? A Solana tem o Proof of History e a Phantom aqui, ela também tem, né, um sistema, um algoritmo de consenso muito diferenciado dos demais, que faz com que a rede também tenha uma alta taxa de transação, tá bom? Claramente, vocês já devem notar, né, sempre que o projeto ele tem uma alta taxa de transação, ele abre a mão de ter segurança até certo nível. Por quê? Porque eles vão utilizar aqui simplesmente o Proof of Staking, né, em vez do Proof of Work, certo? E basicamente isso penaliza um pouco da segurança dos ativos. A gente ainda não teve nenhum case de projetos que conseguiram ser, ou de blockchains, de Proof of Staking, que conseguiram ser totalmente hackeadas, por assim dizer, ou, né, seria pelo menos eu não conheço nenhum case desse. Então até o momento a gente pode dizer que Proof of Staking funciona tão bem como Proof of Work, mas teóricos, eu pessoalmente admito que Proof of Work deve ser muito mais interessante do que Proof of Staking de fato, tá bom? Bom, vamos falar um pouco mais a fundo do projeto, certo? Para você que deseja estudar sobre esse projeto, eu passei bastante tempo, sendo bem sincero aqui, estudando sobre esse projeto. Eu poderia fazer, sei lá, um documentário, ou até mesmo um filme de mais de 1 hora falando sobre isso daqui, mas para o YouTube esse tipo de conteúdo não funciona bem. Inclusive eu tô para testar esse tipo de coisa, né? Produzir vídeos assim mais como que eu posso dizer, mas bem produzidos, né, para vocês, de testar para ver se esse tipo de coisa funciona, mas a minha experiência inicial é que não foi muito bem, tá bom? Mas vamos lá. Basicamente, se você quiser saber um pouco sobre esse ativo, você tem aqui tudo que você precisa saber, tá bom? Para quem entende um pouquinho mais de tecnologia, pode até tentar ver o código do projeto. Eu simplesmente não me dou muito bem com códigos, mas vamos lá. Tecnologia, né? Você pode tentar entender aqui um pouco da Phantom Staking, né? A Phantom Token, que é a FTM, inclusive já está listado na Binance esse ativo, nas maiores corretoras de fato, tem na Crypto.com, tem na Binance, tem na FTX
e tem aqui também na KuCoin, tá bom? Então vocês já conseguem ver, negociar esse ativo em várias exchanges de criptoativos por aí, tá bom? Parcerias com a Waves, com a Dgraph, a Band Protocol, a REN, a Chainlink também, né? Inclusive eles têm vários outros... Opa, não quero abrir uma nova aba aqui. Não quero abrir na mesma aba, quero abrir numa nova aba aqui. Eles têm parcerias com vários outros projetos que são interessantíssimos, né? Oracles and APIs, né? Para quem não sabe, oráculos deve entender mais ou menos o que significa isso, até porque Chainlink é um oráculo, né? Tem aqui alguns exemplos, a Dgraph, que é um projeto que eu invisto, né? A Band Protocol, a NKR também é um projeto que eu tenho em carteira, certo? Inclusive deu uma valorização boa e depois derreteu totalmente, não entendi nada que se passou lá, mas enfim. A gente também tem aqui, ó, outros projetos, outras integrações, né, com a REN Blockchain Bridge, parcerias com a Crypto.com, não só, né, deve ter outras parcerias por aqui, Ethereum Classic Labs, Wave, né, a gente já viu lá, lá na aba principal, a Gravity, esse projeto aí simplesmente não conheço, a OKEx é uma exchange também de criptoativos, Ontology, né, a NEM, a Shen, que é um projeto que eu particularmente também tenho em carteira, a COT, olha só, essa aqui não, sinceramente nem sabia disso daqui, Fusion, bom, tem várias parcerias por aqui, e isso por si, cara, tem projetos que são o ponto-chave dos projetos são de fato parcerias, né, como por exemplo, a TILS, um dos pontos-chave do projeto da TILS são parcerias com os clubes e tudo mais, mas a Phantom, eu acredito que não faz diferença tanto assim as parcerias, porque os caras de fato têm algo bem interessante, tá bom? Na minha opinião. Bom, Tools, né? A gente tem aqui a Phantom Wallet, ou seja, ele já tem uma carteira própria para quem quiser ter e fazer staking do ativo. Inclusive a Binance também faz staking desse ativo, né? Eles têm a F-Wallet, mas também suportam a MetaMask, a Ledger, a Coinbase Wallet, a Trust Wallet, que eu também utilizo. Deixa eu ver aqui, a minha carteira física eles não utilizam, porque eu não tenho a Ledger, nem utilizo uma outra. Inclusive eu tô pensando sinceramente em comprar uma Ledger, mas até o momento eu não sei, né? Não cheguei nessa decisão. Bom, o fato é que eles também já têm uma carteira aqui, tá bom? Então vocês já podem, quem quiser fazer staking, eu não sei se o staking na carteira deles ou na Binance o que paga melhor, mas eu decidi colocar, ou melhor, deixar os meus ativos na Binance em si, tá bom? Lembrando para vocês que no decorrer do vídeo eu vou fazer também uma análise gráfica, então fica até o final e aproveite para deixar o seu like. Claro que eles também têm uma comunidade aqui que na minha opinião é até interessante. Eu estive no Discord deles há pouco tempo fazendo umas perguntas lá para a comunidade, né, para tentar entender um pouco mais da coisa, para tentar entender como a coisa funciona de fato, né. Pelo que eu vi também, eu perguntei lá sobre o roadmap do ativo, eles disseram que o roadmap não tem, né, não tem roadmap, então eu cheguei na conclusão que provavelmente eles já concluíram todo o roadmap do ativo, essa é a conclusão que eu cheguei. Mas basicamente Reddit, o chat da comunidade, né, no Discord, tem um canal também no YouTube e também tem Telegram, tá bom? Eu sei porque eu cheguei a entrar no grupo do Telegram, mas eu entrei por algum outro link aqui por baixo, ó. Aqui na comunidade vocês podem tentar ter acesso a esse tipo de informação, tá bom? Vamos fechar aqui, vamos agora para um ponto que na minha opinião é interessante. Todo mundo que vai de fato pensar em investir em um ativo, eles vão pensar no white paper, tá bom? Eu não sei aqui de novo onde que eu consegui achar o white paper, mas eu sei que eu achei e cheguei a abrir o white paper da Phantom e vários outros documentos que eles têm lá. Peraí, eu sei que tá por aqui, tá bom? Technical Papers, exatamente, tá por aqui. Tá bom, então a gente tem aqui o white paper 2.0, você pode dar abrir e ter acesso a isso daqui, né? Quando cheguei aqui eu fiquei bastante perdido, não entendi nada, mas aqui do lado, ó, tem um PDFzinho que você clica e abre e pronto. Você tem acesso aqui a basicamente ao white paper do projeto e tem tudo muito explicadinho aqui, são 46 páginas explicando muito bem como é que a rede funciona e tudo mais, certo? Você consegue ver aqui, ó, overall framework e tudo mais, entender como a coisa funciona de fato, certo? Claro que tem o índice aqui também explicando, né, de uma forma mais, se você quiser ir a um ponto específico, como é que as transações são processadas. Você pode ver aqui no índice, obviamente, e procurar, por exemplo, POS Definition, né, Proof of Stake Definition, olha só.
Na página 11 começa a parte do staking, na página 12, né, começa a parte do staking. Então eu vou lá na página 12, eu sei que o que está aqui está falando sobre, né, o staking em si, do ativo, né? E eu posso tentar obter essa informação diretamente da fonte por aqui, certo? Bom, tem várias outras coisas aqui falando sobre a Phantom em si, mas vamos agora para uma outra coisinha que eu acho interessante. Olha só, mais de 80 de apps, né? Decentralized Application already developed on Phantom, ou seja, mais de 80 aplicações descentralizadas já estão na Phantom, né? Já estão na Phantom Network. Provavelmente vocês já ouviram falar aqui da Curve, né? Da OpenOcean, provavelmente também da SushiSwap. Deixa eu ver aqui alguma coisa mais conhecida também. Não vejo mais nada assim com marketing interessante. Aqui provavelmente a X-Pollinate é algo que eu já ouvi falar. Deixa eu ver aqui, não tem nada aqui não. A BeFi, a Yearn Finance, mais nada aqui. NFT Platforms, ou seja, os caras também estão com foco nisso daqui. Eles têm várias plataformas que tratam desse tipo de coisa, né, desse tipo de negócio. Phantom Explorer, né, e as wallets também, já falei sobre isso um pouco antes, né? Mas basicamente a gente consegue ter acesso aqui. Sempre que eu cliquei, fez o que? Abriu. Sempre que não tinha link, acho que chegou a abrir de novo. A X-Pollinate, o SEC da X-Pollinate é .io, não está abrindo por aqui. A BeFi Finance é um ativo também interessante, mas essa aí já foi, está com preço muito esticado, na minha opinião, né? A Yearn Finance, acho que a maior parte do pessoal deve conhecer. Basicamente, a Phantom é um ecossistema grande, é um ecossistema gigantesco, que na minha opinião também ainda tem muito para crescer, e a gente pode conseguir aproveitar um pouco dessa performance interessante que o ativo possa ter nos próximos anos e lucrar em cima disso, né? E ganhar dinheiro, que no fim das contas é aquilo que a gente quer, certo? Bora tentar fazer um pouco agora da análise gráfica do ativo para ver se a gente consegue tirar alguma coisa importante do que o preço, né, do que o histórico do preço nos diz. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, quando eu abro aqui o gráfico, eu estou no gráfico diário, tá bom? Antes de tudo, eu fui lá no gráfico semanal e eu consegui ver essas duas regiões aqui, ó, essa daqui e essa aqui embaixo, tá bom? São regiões que eu achei interessante, né? Principalmente esse pavio e esse pavio aqui. Quando eu voltei para o gráfico diário, eu acabei excluindo a região que eu tinha por aqui, tá bom? Eu acabei excluindo dela, eu achei suficiente essas duas, pelo menos por agora. Eu sempre tento deixar apenas duas regiões, é o que eu tento. Se as duas não forem respeitadas, eu sei que tem mais uma aqui embaixo que eu simplesmente descartei, tá bom? Nesse momento, o que eu consigo observar no gráfico da Phantom é essa região aqui de interesse, certo? Tenho que dizer para vocês que eu já cheguei a comprar esse ativo em alguma região por aqui. Eu comprei, simplesmente coloquei em carteira antes de tudo, porque eu quero ter já alguma coisa em carteira à medida que eu fui estudando, e até foi uma incentivação, um incentivo, perdão, me expressei mal, foi até um incentivo para eu começar de fato a estudar aquilo. Por quê? Porque eu coloquei dinheiro na mesa, né? Então, com o dinheiro na reta, eu tive que estudar para saber, para ter certeza da decisão que eu tomei, e a decisão, na minha opinião, foi acertada. Coloquei dinheiro, então me deu um incentivo para estudar e ir mais a fundo sobre o ativo em si, tá bom? O ponto é que a Phantom, nesse momento, ela tem essas regiões aqui, que foi o fundo que de fato deu origem a todo esse movimento de alta, tá bom? Se você for no gráfico diário, isso fica ainda mais claro de se notar, tá bom? A gente teve um break of structure aqui, e a partir desse break of structure a gente teve outras movimentações que deram origem a todo esse movimento de alta. Tudo bem que a gente voltou a ter mais um aqui em cima, mas o movimento de alta, de fato, se a gente for ver até mesmo no gráfico semanal, ele partiu daqui, né? Inclusive, se a gente pega aqui o gráfico semanal, a gente vê claramente essa formação de topo, fundo, e o preço vai lá para cima, certo? Então, basicamente, é por isso que eu defini essa região aqui como a primeira região de interesse, até porque a gente já tinha havido, né? Já tinha ocorrido um change of character aqui nessa região de preço, certo, pessoal? Eu até esperava, sinceramente, que o preço corrigisse para essa região antes de fazer uma correção tão forte, né? Ou correção a nível que a gente viu. Esperava algo desse tipo e depois uma correção desse tipo, tá bom?
mas não foi o que aconteceu, o preço simplesmente ele despencou antes, bom para mim. No tempo gráfico de 1 hora, foi o tempo gráfico que eu utilizei para chegar nessas regiões aqui, principalmente nessa região como região de interesse, e definir que não, isso aqui para mim ainda não é mitigação, tá bom? Para mim ainda não é, tá bom? Para mim isso aqui ainda não é mitigação, eu acho que o preço deveria vir abaixo disso, para eu considerar que isso aqui foi uma mitigação da order block que ficou, né, ou da região de demanda que ficou aqui. Por que isso? Olha só, quando o preço fez esse movimento todo, nessa tendência aqui de baixa, né, e ele começou a se reverter, a tendência, olha só, a gente teve esse movimento aqui, olha só, boss, né, break of structure. Nesse momento a gente configurou aqui um novo topo, fez um topo aqui, tá bom? Ou seja, a gente teve mais um topo aqui e depois desse topo o preço faz esse fundo, depois desse fundo o preço quebra o topo e vem para mitigar alguma coisa que ficou por aqui, tá bom? Sendo sincero com vocês, quando eu estava definindo esse ponto de interesse, se ele foi mitigado, se ele já tinha sido mitigado ou não, eu fiquei na dúvida. Por quê? Para mim o ponto de interesse seria esse candle aqui negativo, certo? E se fosse só ele, o preço não foi mitigado, aquela região não teria sido mitigada. Eu vou tentar pegar o replay aqui, colocar bem aqui e ir para 15 minutos para mostrar para vocês, tá bom? Se fosse só esse ponto de interesse aqui, ó, isso não teria sido mitigado, certo? Ou melhor, isso, né? 15 minutos dá 30, não, acho que seria toda essa região para formar um candle de 1 hora, é isso? Não, curiosamente foi isso aqui. Tá bom, esse é o candle de 1 hora, tá bom? Então, basicamente, esses 3 candles aqui, esse aqui junto faz 4. Provavelmente foi isso que aconteceu. A gente tem essa região e, basicamente, esse pullback aqui, para mim, tá vendo essa região aqui de pullback clara? Eu considerei ela como uma mitigação da região, tá bom? Eu posso estar errado, isso é um fato. Tanto é que eu disse para vocês que eu fiquei meio que na dúvida enquanto eu definia. Mas se eu pegar isso daqui e considerar, por exemplo, esse pavio, eu vejo que o preço ele voltou e de fato tocou nessa região. Então, por isso, eu passei a considerar toda essa região como uma região de order block, né? E, posteriormente, a gente viu o preço fazendo o quê? A gente viu o preço, deixa eu pegar aqui de novo, botar aqui, ó. A gente viu o preço, de fato, tocando de novo nessa região, tá bom? Preenchendo até esse imbalance aqui, tá vendo esse gap entre esses 2 candles? Tá vendo esse pavio e esse pavio aqui? Foi exatamente o que o preço veio preencher, tá bom? Você consegue ver aqui, ó, o preço vem preencher esse gap, depois disso, né, esse gap é um imbalance, e depois de preencher esse imbalance, o preço, ele simplesmente decola, né? Depois disso, a gente tem mais uma vez aqui o preço fazendo mais um topo, olha só. Depois do change of character, ele simplesmente faz esse topo. Agora eu vou deixar isso aqui em a verde, vou deixar no alternativo, fazer esse fundo, né? Volta a fazer esse topo, depois vem no pullback para mitigar esse fundo, olha só. Então, preço, depois que mitiga esse fundo, a gente tem o que? Mais uma order block que é mitigada. Depois disso, o preço fazer esse fundo, o preço não mitiga a order block nessa região antes de começar toda essa bull run, toda essa tendência de alta que vocês viram lá, rumo aos, sei lá, 2 dólares, não sei qual é o topo histórico da Phantom nesse momento. Basicamente, eu noto claramente que o preço ele deixa um fundo duplo aqui, constituindo liquidez. E após deixar esse fundo duplo, pessoal, o preço deveria, no mínimo, né, na minha opinião, quando ele renovou esse topo, ele deixou esse fundo duplo, no máximo, perdão, ele deveria fazer o quê? Voltar a renovar topo, perdão, aqui, ó, voltar a renovar topo, vir aqui, pegar essa liquidez e ir embora. Mas ele simplesmente foi. Então, isso fez com que eu suspeitasse dessa região e atribuísse meu ponto de interesse aqui. Vocês conseguem ver? O preço, ele sempre faz esse movimento, né? Vai lá para cima, quebra a estrutura, vem e mitiga. Quebra a estrutura, vem e mitiga. Aqui quebrou a estrutura, não mitigou a região de order block que ficou por aqui, inclusive criou liquidez aqui e deixou essa liquidez. O preço foi lá para cima e agora voltou. Eu acho que ele vem pegar essa liquidez aqui no mínimo antes de pensar em começar novamente mais uma tendência de alta, tá bom? Basicamente essa é a minha visão do preço e é por isso que eu coloquei essa região aqui como uma região de liquidez e embaixo dela um ponto
de interesse para pensar em compra. Inclusive eu poderia ir lá em 15 minutos para a gente conseguir ter noção do que de fato aconteceu, né? Você consegue ver claramente aqui que o candle que faz o fundo não é um candle só, se a gente vier em 15 minutos, né? É basicamente esse candle aqui que faz o fundo, né? Aqui na casa de $1,09, pronto. Quando esse candle ele é engolfado totalmente, né? Quando ele é engolfado, foi bem aqui, né? Esse poderia ser, inclusive, um modelo de entrada que eu tenho testado ultimamente e tem que dizer que tem funcionado bem, tá bom? Né? Entrar bem no engolfo, numa região de demanda, antes de ter o choque e tudo mais, entrar bem no engolfo do candle que forma o fundo, né? Tenho testado esse tipo de estratégia ultimamente. E como eu disse, repito mais uma vez, tem funcionado bem até. Mas de fato, tem regiões específicas onde você toma essa decisão. Você não vai entrar à toa, né? Entrou, engolfou o candle que fez o fundo, vou entrar. Não, não é assim. Tem regiões específicas onde você pode optar por esse modelo de entrada. Isso também constatei durante, né, os testes que eu venho fazendo. Então você consegue ver basicamente que o preço ele deveria no mínimo voltar para preencher esse gap. Tá vendo? Esse gap aqui ele deveria ser preenchido e é isso que eu acho que vai acontecer. No mínimo esse gap vai ser preenchido, o preço pode não respeitar a região de todo e continuar lá para baixo, inclusive se ele quiser, mas essa região com certeza passa a ser uma região para mim de interesse. Aí quando a gente vem no gráfico diário, a gente consegue observar que o preço ele não preenche o gap, tá bom? Ele não preencheu esse gap que ficou. Ele deixou ele aqui, ó, tá aqui o gap aqui, o preço chegou muito perto. Vou pegar isso aqui e colocar em violeta. Mas ele não preenche essa região. Por isso, para mim, esse é o primeiro ponto de interesse. Esse é o primeiro ponto de compra para FTM, tá bom? O segundo eu defini bem aqui embaixo, na casa dos 80 cêntimos de dólar, né? Porque, vamos ler em uma hora de novo para tentar explicar agora por que esse ponto de interesse. Basicamente aqui também a gente tem o que? A gente tem o preenchimento, né? O preço faz topo aqui, corrige, faz um fundozinho, vem aqui para cima, corrige, mitiga a região, vai lá para cima, uma correção aqui que nem chega na região descontada, né? Na região onde os institucionais poderiam pensar em compra. A gente consegue ver aqui que corrige um pouquinho abaixo de 50%, mas simplesmente o preço nem toca, por exemplo, nesse order block, né? E acima de tudo, ele também deixa a liquidez aqui por pegar. Então eu decidi também considerar essa região aqui como uma região, quer dizer, toda a região abaixo dessa como uma região de interesse. Porque eu poderia simplesmente dizer, não, essa aqui é uma região de interesse, e aqui abaixo também tem outra. Mas para criptomoeda eu preferi simplificar e deixar só isso. Se fosse Forex, talvez eu tivesse deixado as coisas separadinhas, tá bom? Então basicamente, pessoal, essa é a análise aqui da Phantom. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, aproveite para se inscrever no canal e eu vejo você no nosso próximo vídeo, tá bom? Ednei Pinheiro aqui, pessoal. Fui!